senhores vereadores, da bancada do PSD, vereador André, da bancada do PDT, vereador Fábio, da bancada do PP, nosso secretário, vereador Paulinho, também o vereador atual do PDT, vereador Renato, do PSDB, e vereador Edson Molina, do PSDB. Quero dizer para os senhores, estou aqui, o presidente está chegando, pegou as capas com bastante dificuldade de trânsito e está chegando o momento, nós temos que cumprir o horário do início dessa reunião de hoje, começando pela aprovação da ata número 38, dia 6 de outubro de 2015, nessa sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2015, começando pela bancada do PSB, vereador André de Sucro. Aprovado. Pelo PP, vereador Paulo Alves. Aprovado, senhor presidente do exercício. Bancada do PDT, vereador Fábio Dias. Ata de número 38, 2015, aprovada, senhor presidente. Vereador Adroaldo, da bancada do PDT. Aprovado, senhor. A bancada do PSDB, o vereador Edson Molina. Aprovado, senhor presidente. E o vereador Renato, também da bancada do PSDB. Aprovado, senhor presidente. A ata número 38, de 6 de outubro de 2015, foi aprovada por unanimidade. Vereador Paulo Roberto Burgual, secretário da mesa diretora, leitura das correspondências encaminhada ao Poder Executivo e Legislativo Municipal e expediente do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente do exercício, vereador Jaime Fernandes Lucas, demais colegas vereadores, senhoras e senhores que acompanham essa noite, a imprensa presente. Iniciamos então com a leitura do expediente do Poder Executivo Municipal. O ofício número 105, de 6 de outubro de 2015, ao serviço do senhor vereador Giovanni Vitor Teixeira, presidente da legisladora de Pinheiro Machado. Assunto terrestre documento. Senhor presidente, visando complementar o projeto de lei número 40 de 2015, solicito anexar ao mesmo as atas e anexos mencionados na justificativa do PL. Atenciosamente, José Felipe Canteira, prefeito municipal. Acompanhe o referido documento. Então, a cópia da ata de número 229 de 2015 e também a lista de presença. O ofício 106, de 8 de outubro de 2015, da Prefeitura Municipal, ao serviço do senhor vereador Giovanni Teixeira, presidente da vereadora. Assunto: veto. Senhor presidente, comunico com essa Igreja Casa Legislativa que vetei o PL de número 37 de 2015 pelas razões que seguem. Primeiro, paira dúvidas quanto à abrangência desejada pelo Legislativo no tocante à cobertura dos planos no que se refere a, abre aspas, saúde médica, fechar aspas, que, segundo alguns entendimentos jurídicos, poderia implicar em atendimento médico exclusivamente e, para ter o alcance hospitalar e ambulatorial, sugere-se a supressão do termo médica, restando tão somente letras maiúsculas, plano de saúde. Segundo, o Instituto Gama de Assessoria de Órgãos Públicos do IGAM, na orientação técnica número 16.683 de 2015, vem a ratificar o entendimento deste Executivo Municipal de que o artigo 1º do PL deverá sofrer alteração na sua redação, fazendo constar reticências, abre aspas, em comissão do Poder Legislativo do município de Pinheiro Machado, fechar aspas, afastando a hipótese de entendimento errôneos de que quaisquer servidores, tanto do Legislativo como do Executivo, poderiam valer-se de tal convênio. Face o exposto, encaminha-se a presente apreciação desta Igreja Casa Legislativa. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Ofício número 111, Gabe SMA, de 9 de outubro de 2015. Ao excelentíssimo senhor vereador Giovanni Vitor Teixeira, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto: informação referente ao ofício 228 de 2015. Senhor presidente, atendendo o contínuo documento em referência, informamos o que segue. Vereador Luiz André Valente Gregório, proposição de número 76 de 2015. As proposições foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras, Gestão, Transporte e Trânsito para atendimento assim que possível. Vereador Rogério Gomes de Moura e Luiz André Valente Gregório. Proposição de número 53 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social e os dados solicitados serão encaminhados posteriormente. Vereador Fábio Ferreira Dias.
Proposição de número 65 e 66 de 2015. As proposições foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito para atendimento assim que possível. Atenciosamente, José Felipe da Feira, Prefeito Municipal. Ofício número 110, 2015, de 9 de outubro. O Excelentíssimo Vereador Giovanni Teixeira, Presidente da Câmara de Machado, assunto informação referente ao ofício 225 de 2015. Senhor Presidente, atendendo ao contido do documento em referência, informamos o que segue. Vereador Jaime Fernandes Lucas, proposição de número 36 e 37 de 2015. As proposições foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito para atendimento assim que possível. Atenciosamente, José Felipe da Feira, Prefeito Municipal. Ofício número 109, Pinheiro Machado, em 9 de outubro de 2015. O Excelentíssimo Vereador Giovanni Teixeira, Presidente da Câmara de Pinheiro Machado. Assunto, informação, referência ao ofício número 226 de 2015. Senhor Presidente, atendendo ao contido do documento de referência, informamos o que segue. Vereador Fábio Ferreira Dias, proposição de número 64 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal da Fazenda e os dados serão informados posteriormente. Vereador Edson Manuel Molina de Oliveira, proposição de número 59 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito para atendimento. Vereador Rogério Gomes de Moura e depois André Valente Gregório. Proposição de número 49, 50, 51 e 52 de 2015. As proposições foram encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito para atendimento assim que possível. Atenciosamente, José Felipe da Feira, Prefeito Municipal. Ofício de número 108, em 9 de outubro. Excelentíssimo Vereador Giovanni Teixeira, Presidente da Câmara de Pinheiro Machado. Assunto de informação, referente ao ofício 229 de 2015. Senhor Presidente, atendendo ao contido do documento de referência, informamos o que segue. Vereador Jaime Fernandes Lucas, proposição de número 35 de 2015. Conforme solicitação deste vereador, o prédio já foi ocupado na área em que estava instalado o Cine e deverá ser objeto de alteração contratual com o referido lucro. Vereador Luiz André Valente Gregório. Proposição de número 71 e 72 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito e Secretaria Municipal de Agropecuária e Ambiente para atendimento. Proposição de número 73 de 2015. O material objeto da proposição não é propriedade do município, portanto, não havendo ingerência deste, sendo que, dada a liberação dos recursos pela União, a obra deverá ter continuidade e o material empregado no local. Vereador Renato Rodrigues, proposição de número 60 e 61 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito para atendimento assim que possível. Vereador Edson Manuel Molina de Oliveira, proposição de número 51 de 2015. O material, muito embora tenha sido adquirido por processo licitatório realizado pelo município, os valores encaminhados para os cofres municipais sempre tiveram sua destinação para emprego no hospital local, onde acham-se instalados, devendo ser esclarecido que o tema em apreço foi objeto da aprovação desse legislativo, conforme cópia da Lei nº 4.156/2014, que autorizou a abertura de crédito visando a aquisição dos materiais já com destinação à Associação de Assistência Social, Hospital de Pinheiro Machado. Vereador Jaime Fernandes Lucas. Proposição número 2 de 2015. Atendendo a proposição, o Cine encontra-se instalado na sede da Prefeitura Municipal, na Rua de Oliveira, número 763. Atenciosamente, José Felipe da Feira, Prefeito Municipal. Aqui acompanha também então, aos encaminhamentos a Lei nº 4.156/2014, conforme foi dito aqui no conteúdo do documento. Ofício 107, em 9 de outubro. Excelentíssimo Vereador Giovanni Teixeira, Presidente da Câmara de Pinheiro Machado. Sobre informação referente ao ofício 206 de 2015. Senhor Presidente, atendendo ao contínuo documento de referência, informamos que segue. Vereador Fábio Ferreira Dias. Proposição de número 60 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Ação, Transporte e Trânsito para atendimento. Proposição de número 61 trata-se de obra com recursos federais, os quais foram suspensos pela União, tendo ocorrido nova liberação, o que levará à retomada da mesma em breve. A proposição de número 62 de 2015. As obras foram retomadas essa semana. Deverão ter prosseguimento dependendo da existência de recursos financeiros. Proposição número 63 de 2015. Trata-se de obra com recursos federais, sendo que a empresa solicitou a adição no contrato, no que não foi atendido, tendo solicitado rescisão do mesmo e, por consequência, deixando de realizar a obra.
Vereador Giovanni Dutra Teixeira, proposição de número 24/2015. As despesas correntes de luz no local estavam sendo suportadas pelo município, sendo que, ocorrendo a instalação do Cine no prédio da Prefeitura Municipal, serão suportadas exclusivamente pelo núcleo de criadores de ovinos e caprinos. Os comprovantes de pagamento estarão sendo remetidos posteriormente. Vereador Renato Rodrigues. Proposição de versículo final 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Seção das Pontes de Trânsito, para atendimento. Vereador Edson Manuel de Oliveira. Proposição de versículo 56/2015. O município responsabiliza pelo pagamento de água e luz, tendo em vista que a divisão da despesa entre os locatários implicaria em obras de infraestrutura e adaptações, as quais demandam em grande montante de valores, sendo que recebe a título de locação R$ 1.956. Esclarecemos que os documentos contendo os gastos mencionados serão encaminhados posteriormente. Vereador Rogério Gomes de Moura e Luiz André Valente Gregório. Proposição de número 44/45/2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal da Fazenda, sendo que os dados e as cópias dos documentos estão compilados e serão encaminhados posteriormente. Proposição de número 46/2015. O assunto está objeto de atenção especial por parte da Secretaria Municipal de Obras e Transporte e Trânsito para chamamento à empresa para reparos necessários. Proposição 47/2015. O agendamento de horário está sendo realizado diretamente na Secretaria de Educação e o pagamento dos membros da tesouraria do município. Atenciosamente, José Fernando Feira, prefeito municipal. Ofício número 264/2015, Secretaria Municipal de Saúde e Gestão Social, Pinheiro Machado, 14 de outubro. O senhor vereador Giovanni Teixeira, presidente da Municipal de Vereadores. Assunto: empréstimo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo do presente para solicitar o empréstimo dessa Casa Legislativa, bem como o serviço de multimídia para evento dessa Secretaria, a participação do Sereste no dia 30 de outubro, vindouro, no horário das 8 às 12 horas. Atenciosamente, Ronaldo Ocupação Maduro, secretário municipal de Saúde e Ação Social. Correspondência, então, encaminhada ao Poder Legislativo Municipal. Empregado MS, trabalhadores e empregadores, um só objetivo: empregar. Dia 16 de outubro de 2015, das 9 às 16 horas. Governança do Antônio Sul, Secretaria do Trabalho e da Desenvolvimento Social, Função de Trabalho. Assunto: parceria para a participação do evento de empregabilidade empregada MS. Prezado senhor, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, instituição vinculada à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, através de suas agências FGTACINE, realizará no dia 16 de outubro próximo, das 9 às 16 horas, o evento Empregada MS. O objetivo da ação é fomentar a empregabilidade do Estado, ofertando vagas de emprego e serviço de interesse dos trabalhadores, em uma ação conjunta na mesma data com aproximadamente 100 municípios do Rio Grande do Sul. Nosso contato tem como propósito uma parceria de colaboração para a realização do evento, com palestra, oficina e orientação do trabalhador em assunto voltado ao mundo do trabalho. Na nossa cidade, o evento será realizado no Teatro Municipal. Solicitamos o seu retorno quanto à realidade e sua participação com a máxima brevidade possível para que possamos intensificar a nossa divulgação. Estamos certos que a presença da sua instituição no evento trará excelentes benefícios aos trabalhadores e à empregabilidade da nossa cidade. Adicionalmente, Lídia Moraes, coordenadora da agência FGTAS, Cine de Pinheiro Machado. Requerimento: cientista vereador Giovanni Teixeira, nome completo: Débora da Silva Silveira, matrícula 760. Vem muito respeitosamente solicitar a Vossa Excelência e a mesa diretora, conforme a orientação do ofício circular número 6 de 2014, autorização para a realização do curso engano, redação oficial em conformidade com a nova reforma ortográfica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conforme o nome do anexo. Esse é o primeiro, que é Machado Silva, do 2015, Débora da Silva Silveira, na 760. Acompanhe a programação do evento. Requerimentos: exercício do vereador Giovanni Teixeira, no completo da Recife Ribeiro, matrícula 698, número respeitosamente, solicitado a Vossa Excelência, a diretora, conforme a orientação da Câmara.
do ofício circular 114, autorização para a realização de um curso de GAN, Operação Oficial de Comunidade Manual de Reforma Ortográfica, Porto Alegre, RS conforme a norma de anexo, CNPL documento, Machado de 2015, Maria Silva Ribeiro, OBRS FT 1916, série Programação do evento. Requerimento. Se o senhor presidente da Reunião de Machado, eu concreto Marina Moreira da Silva. Desculpa, Marina Moreira da Silva, matrícula 450. Vem números de recusamente solicitar a vossa excelência, que é a diretora, conforme a orientação do ofício 36 de 2014, autorização para a realização de curso de GAN, redação oficial, em conformidade com a nova reforma ortográfica em Porto Alegre, RS, conforme a norma de anexo. Vai ser a pé de fundamento, que é o Machado de 6 de 2015, Marina Moreira Silva, matrícula 450, segue a informação do anexo. E o Machado de 6 de 2015, senhor presidente. Solicito a vossa excelência e legislador autorização para participar do curso de redação oficial em conformidade com a nova reforma ortográfica, que será realizado em ano dia 28 a 30 de outubro de 2029. Justifique tal solicitação em virtude de atividades que executam diariamente essa instituição. Personalmente, Paulo Fernandes Martins, diretor-geral da Câmara de Rio Machado, no sentido do senhor vereador Giovanni Brito Cristina, presidente da Comissão de Vereador, segue programação e anexo. Senhor presidente, por correspondência honesta, não temos registrado nessa secretaria proposições das bancadas do PMDB, do PDT, do PSDB e do PSD. No primeiro momento seriam essas considerações, senhor presidente. Obrigado, secretário. Não temos nenhum projeto hoje protocolado, então passo para a Comissão de Constituição e Justiça, ao presidente André Gregório Valente, para que fale sobre a sua comissão. Boa noite, presidente. Mas vou passar para o relator, que hoje é na reunião, o vereador Edson Molina. Pois não, senhor presidente. Hoje reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça em análise do projeto a matéria em análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do Poder Executivo sobre a forma do projeto de lei, tendo como objetivo cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CONDER, e revoga as leis municipal número 1.804 de 1997 e 401 de 2013 e também a 4.231 de 2015. Presentemente, o projeto tramita nesta comissão, conforme a distribuição regimental, estando sob a responsabilidade desta relatoria, para exame de sua constitucionalidade e viabilidade regimental. Análise técnica desta comissão, aguardando a orientação técnica do IGAN e da Casa. Conclusão: considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, bem como o ajuste da matéria, as normas formais da técnica legislativa e da legística, esta relatoria optou pela permanência do projeto número 41 de 2015 nesta comissão. Aguardamos os pareceres da Casa e do IGAN. Este é o voto. Publique-se, sala das sessões, 5 de outubro de 2015, 12 horas. Esse seria o projeto que analisamos hoje, senhor presidente. Obrigado, relator Edson Molina. Agora passo para a Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, ao vereador Paulo Alves. Senhor presidente, nossa comissão se reuniu hoje às 10 horas e teve uma participação muito importante, todos os colegas integram a referida comissão, e trabalhamos aí 3 pareceres, o parecer número 49, 50 e 51. Até para a empresa aqui presente, esse parecer de número 49 ele é muito importante, até para dar publicidade aos fatos, que trata sobre a prestação de contas do prefeito José Antônio Duarte Rosa, referente ao exercício 2012, do processo 004906, dígito 0200/12 dígito 2, para julgamento, os termos do inciso 2º do artigo 30 da Constituição Federal. Conforme deliberado, em cumprimento ao parágrafo 1º do artigo 149 do Regimento Interno, a abordagem será feita considerando cada apontamento em apartado, de modo a facilitar a assimilação da temática. Assim, faça uma síntese das falhas
remanescentes contidos nos referidos relatórios, conforme itens a seguir. Numeração dos itens conforme folhas 320 e 323 dos autos. Primeiro, da gestão fiscal. Resta pagar insuficiente disponibilidade financeira para o pagamento das despesas empenhadas nos últimos 2 quadrimestres do mandato, em observância do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, das folhas 199 e 200. Equilíbrio financeiro. Na análise da evolução dos restos a pagar e das disponibilidades financeiras, verificou-se a insuficiência financeira de R$ 2.497.916,53, ressaltando-se que o valor calculado como perda de receita devida às desonerações do IPI não seria suficiente para evitar a situação apontada. A insuficiência financeira apurada é superior a 635,48 pp, pontos percentuais apresentado no encerramento do exercício de 2008, demonstrando o descumprimento do disposto no inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 10.200. Do atendimento à Lei de Acesso à Informação, sugestão de advertência ao administrador para que promova as adequações necessárias para dar cumprimento à Lei Federal número 12.527/2011, conforme o recibo de envio de informações número 4/2012, folha 189 e 197. Segundo, da auditoria. Relatório complementar número 147/2013, SAE. A ausência de cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação para a Educação Infantil, das folhas 204 e 208. Alocação insuficiente de recursos na educação infantil, que totalizam somente 1,68% do total aplicado em ME e Fundeb, e 0,55% advindas das receitas de impostos, folha 208 e 210. Necessidade de criação de 238 vagas em creche, 129 vagas na pré-escola, possibilitando que mais 367 crianças frequentem a educação infantil. Perdas da arrecadação do Fundeb em função do não atendimento escolar da população infantil, no total de R$ 1.109.389,78, o que representaria um acréscimo de 24,86% do retorno do Fundeb, 6,41% da receita de impostos no exercício de 2012. Terceiro, do Relatório Geral de Consolidação das Contas. Não foram enviadas as cópias das atas de encerramento dos inventários de bens e valores nos termos da letra E do inciso 1º do artigo 2º da Resolução 962/2012. O documento apresentado não supre a exigência regimental. O relatório do responsável pelo sistema de controle interno conteve como ressalto a divergência entre os valores registrados na contabilidade e aqueles oriundos do inventário. A diferença corresponde no valor de R$ 3.962.670,15, folha 243. O relatório do Conselho Municipal do Fundo de Aposentadoria e Pensão, FAPES, que por força da lei deve se manifestar sobre as contas do fundo previdenciário próprio, contém como ressalva o atraso das contribuições patronais que atingiram o valor de R$ 1.114.364,91, folha 260. Da gestão fiscal. A instrução técnica final, encerramento do exercício financeiro de 2012, realizada pelo Serviço de Acompanhamento de Gestão, SAG, constante nas folhas 154 e 161 deste processo de contas de governo, conclui pelo não atendimento das seguintes dispositivos legais. A item 5.1, resta a pagar, artigo 42, a lei de complementar número 102.000. Item 5.2, equilíbrio financeiro, parágrafo 1º do artigo 1º da lei complementar federal 102.000. O Ministério Público, junto a este acordo, se manifestou através do parecer MPC número 10.720/2014, de lavra da Junta de Procurador Daniela Antoniazzo, que opinou nos seguintes termos. Primeiro, multa ao senhor José Antônio Dodge Rosa por infringência às normas constitucionais de finanças públicas e controle dos orçamentos e balanços, com fundamento nos artigos 67 da Lei Estadual nº 11.424/2000 e 132 do RTC. Segundo, não atendimento à Lei Complementar Federal nº 101/2000. Terceiro, parecer desfavorável à aprovação das contas do
governo do senhor José Antônio Duarte Rosa, administrador do Executivo Municipal de Pinheiro Machado, no exercício 2012, com fundamento no artigo 3º da Resolução número 414/1992. 4. Ciência ao Procurador-Geral de Justiça e ao Procurador Regional Eleitoral, consoante o disposto no parágrafo único do artigo 99 do diploma regimental. 5. Recomendação ao atual administrador para que corrija e evite reincidência dos apontes criticados nos autos, bem como verificação em futura auditoria das medidas implementadas nesse sentido. Conclusão. Diante do exposto, considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, esta relatoria, considerando o debate realizado nessa comissão, através do seu relator, vereador Paulo Roberto Gonçalves, apresenta seu voto manifestando-se por acompanhar o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, sendo desfavorável às contas do prefeito em exercício 2012. Este é o voto. O presidente, vereador Jaime Fernandes Lucas, colocou o voto do relator em votação aos demais vereadores da comissão presente. Votaram. Vereadores Renato Rodrigues acompanhou o voto do relator. Vereador Luiz André Valente Gregório acompanhou o voto do relator. Vereador Adroaldo Zambujo não acompanhou o voto do relator. Vereador presidente da comissão, Jaime Fernandes Lucas, não acompanhou o voto do relator e fez a sua justificativa. A Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, pela maioria de seus membros presentes, concluiu que o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, desfavorável às contas do prefeito no exercício de 2012, deve ser mantido com a consequente desaprovação das mesmas. Segue o projeto de decreto legislativo, acolhendo o parecer prévio da Corte do Tribunal de Contas Estadual, manifestando-se pela rejeição das contas prestadas pelo prefeito no exercício 2012 na forma regimental. Publix, sala das sessões, em 14 de outubro de 2015, às 10 horas. Vereador Jaime Fernandes Lucas, presidente. Vereador Paulo Roberto Gonçalves, relator. Vereador Luiz André Valente Gregório, vereador titular. E o vereador Adroaldo Zambujo, também o vereador titular. Acompanha também o decreto, senhor presidente, que foi entregue à mesa diretora para que ela depois delibere sobre a questão de quando será colocado em votação, que fala sobre a questão da desaprovação, que desaprova o processo de contas do Poder Executivo Municipal conforme o exercício 2012. Então esse é o parecer de número 49 de 2015 das contas do prefeito José Antônio Duarte Rosa, referente ao ano de 2012. Parecer de número 50 de 2015 é sobre o projeto de lei número 38, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de permissão de uso gratuito de bem imóvel do município, Associação de Assistência Social do Hospital Pinheiro Machado. Análise técnica, após a análise da orientação técnica do IGAN, número 18.724, de 2015, e orientação jurídica 35 de 2015, assessoria jurídica da Casa, optou pela viabilidade técnica do projeto. A conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais informados, bem como o ajuste da matéria, as normas formais e técnicas da legislativa e da legística, essa relatoria, considerando o debate realizado nessa comissão, disponibiliza seu voto manifestando-se pela permanência do PL 31 de 2015 na Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, para que ocorra uma melhor avaliação, pois, conforme solicitado pelo vereador Edson Manuel Moreira de Oliveira, na proposição de versão de 2015, que solicita a localização dos bens patrimoniais do município contidos no referido projeto de lei, conforme o ofício número 219 de 2015, de 23 de setembro de 2015, enviado ao Poder Executivo. O Poder Executivo ainda não enviou resposta para que ocorra a tramitação na comissão. Em seu voto, publique-se em sala das sessões de 14 de outubro de 2015, às 10 horas, o vereador Paulo Roberto Gonçalves, relator. Pelas conclusões, a comissão optou pela permanência do PL 30 de 2015 na Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo para ocorrer uma melhor avaliação, pois o Poder Executivo Municipal ainda não enviou resposta ao ofício 119 de 2015 e 23 de setembro de 2015 para que ocorra a tramitação na comissão. Vereador Jair Fernandes Lucas, presidente da comissão, vereador Luiz André Valente Gregório, vereador titular, o vereador Renato Rodrigues, vereador titular, e o vereador Adroaldo Zambujo, vereador titular. Parecer de número 51, que trata sobre a matéria de número 39 de 2015, que fixa as normas para parcelamento de solo no município de Pinheiro Machado e outras providências. Análise técnica, após análise da orientação técnica do IGAN número 19.687,
de 29 de setembro de 2015, a comissão optou pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei em questão, considerando os fundamentos legais, profissionais informados, bem como a justa matéria, as normas formais da técnica legislativa e de legística. Essa relatoria, considerando o debate realizado nessa comissão, disponibiliza seu voto manifestando-se por encaminhar o referido projeto de lei 39/2015 ao plenário para deliberação da sessão ordinária realizada no dia 14 de outubro de 2015. Seu voto publica as sessões em 14 de outubro de 2015, às 10 horas. O vereador Paulo Roberto Guaz, relator, pelas conclusões, a comissão optou por remeter o PL 39/2015 para a deliberação plenária da sessão ordinária dia 14 de outubro de 2015. Vereador Fernando Dutra, presidente da comissão, vereador Paulo Zambujo, vereador titular, vereador Renato Rodrigues, vereador titular, e vereador Luiz André Valente Gregório, também como vereador titular. Então, presidente, dos três relatórios, temos aqui disponibilizado para a mesa diretora o relatório de número, o parecer de número 51, que trata sobre a matéria do projeto de lei número 39/2015, para que seja colocado em votação. Seria isso aí, senhor presidente. Obrigado, secretário, relator da Comissão de Orçamento. Só para que o público saiba, sobre o processo de conta de 2012 do então ex-prefeito José Antônio, a mesa, e hoje o nosso presidente está aqui, vamos agora naquele cheque, o titular, a mesa vai se reunir e decidir qual é o dia que vai ser enviado para a votação em plenária dessa casa, abrindo prazo de defesa também para o ex-prefeito José Antônio Duarte da Roça. Temos hoje projeto em votação, o projeto de lei número 39, de 15 de setembro de 2015, que fixa as normas para parcelamento de solo no município de Pierre Machado e da outras providências. Eu gostaria de explicar isso. Essa é uma matéria bastante importante, eu me sinto bastante honrado em falar sobre ela, que eu estava junto com o secretário de Administração em Porto Alegre, quando foi ajustado esse projeto, foi a questão dos desdobramentos dos terrenos existentes no nosso município, que não dá uma garantia eficiente aos técnicos do Departamento de Meio Ambiente para fazer os desdobramentos. A palavra desdobramento não se usa mais, se chama desdobro. Por isso que se criou esse projeto de lei para dar garantia jurídica para que esses técnicos possam autorizar os desdobros ou os desdobramentos, como assim os senhores desejarem interpretar. Vai à votação, recebeu o parecer favorável das duas comissões, por unanimidade também do IGAN, que é o parecer do IGAN, e também da nossa doutora dessa casa, a advogada Vanessa Ribeiro. Vai à votação do projeto 39, eu começo pela bancada do PSB, o vereador André, projeto 39. Aprovado. Obrigado, vereador. O vereador da bancada do PP, o vereador Paulo Alves. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O vereador do PDT, vereador Fábio Dias. Aprovado o projeto de lei número 39, de 15 de setembro de 2015, senhor presidente. Vereador, obrigado, vereador, obrigado. Vereador Adroaldo Zambuja. Aprovado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Da bancada do PSDB, o vereador Edson Molina. Aprovado, senhor presidente. Vereador Renato Rodrigues, também da bancada do PSDB. Aprovado, senhor presidente. E eu também voto a favor do projeto 39. Projeto 39, aprovado por unanimidade. Registros e proposições. Começando hoje pela bancada do PSB, o vereador André Valente Gregório. Boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhores. Senhoras. Início de uma proposições. Uma proposição minha do vereador Rogério, que não está presente. Solicitamos que a mesa diretora entregue certificados a alunos da equipe de futsal, de futebol, de campo da Escola Municipal Manuel Prisco, como também professor de Educação Física Jackson Cabral e a diretora da instituição Giovanni. Dando os parabéns pela conquista da escola nas competições de nível regional e estaduais, levando o nome do município de Pierre Machado, e também o atleta Juliano Goulart, que também já ganhou o brasileiro,
Então a gente faz, já ganhou o brasileiro, e também para ele um certificado, quando a diretora nos chamar na Câmara e entregar, porque eu acho que aqui é justificativa, julgamos devido à proposição, visto que esses meninos estão podendo fazer esportistas que levam o nome de Pedro Machado para os municípios do estado. Eu tenho 33 anos, eu sou esportista faz desde 6, 7 anos, e pelo que eu vejo, eu nunca vi uma escola ganhar tanto como vem ganhando, e o Juliano também ganhando brasileiro, equipe, eu acho que não sei se teve, pelo tempo que eu considero como esportista, eu não vi isso nas escolas. Eu sempre jogava os jogos da primavera, joguei em tudo que em lugar, e nunca conseguimos isso. E essa escola vem ganhando tudo, bom de bola, tudo que é coisa que eles recebem. Então acho que é importante nós, vereadores, fazer uma entrega de certificado aqui na Câmara, e porque eu acho que nós, como representante do povo, a gente tem que fazer, eu acho que dar incentivo para esses jovens seguir, porque tenho certeza que ali vai ter vários profissionais de futebol. E a gente vê como a lei de futebol feminino hoje, o deputado Steg está entrando com uma lei, se não me engano é 10% do que os patrocinadores apoiam o futebol feminino, obrigado a fazer o futebol feminino. E também falando, vereadores, teve uma peneirão agora na escola Avelino, que uma equipe de candidato vai botar no estadual, vai apresentar o estadual, vai colocar uma equipe no estadual, no gauchão feminino do Rio Grande do Sul. E teve que Pedro Machado, a Pereira, sendo que de 12 gurias passou 8 de Pedro Machado. Então é importante que a gente tem, o treinador olhou para mim e disse, mas que nível vocês têm Pedro Machado, nível técnico Pedro Machado, o futebol feminino é muito bom. Então eu acho que é importante nós pensar e fazer isso, a Câmara de Vereadores fazer esse certificado. Também quero falar umas coisas aqui que a gente no município vem vendo, e eu falei 2 anos atrás, 1 ano e meio, que o prefeito deveria pegar os vereadores, todos daqui, e tentar ajudar eles. Mas acho que não teve ele não conseguiu fazer isso, acho que não sei porquê, eu não sei se ele não teve coragem de fazer, tenho certeza que todos queriam ajudar, e cada um de sua forma, tentar ajudar o prefeito. O Adroaldo, a gente sabe que o Adroaldo conhece todos os estrados do município, tudo que é lugar, qual canto que tem, e eu acho que era importante. Falei para ele, prefeito, vamos tentar se juntar, o município do jeito que está, vamos se ajudar. O vereador já falava das finanças aqui, o vereador fala da saúde. Então a gente tem todos aqui, a gente tem alguma coisa para ajudar. Todos queriam ajudar o município, querem ajudar, porque a gente mora no município. E aí a gente vendo que hoje está acabando tudo em Pedro Machado, uma comparsa que está se acabando. Acabou a comparsa. Só que a gente tem que pensar, a comparsa tem custo. Agora tem custo a comparsa. Mas a gente tem que fazer esse custo, pensar diferente. Fala do carnaval, o prefeito agora fez uma reunião semana passada, me falaram que vai acabar o carnaval. Que quer dar solução, fizeram uma lei que não quer dar o valor. Agora eu olho para vocês, falo para vocês, olha para o lado de Jaguarão. O carnaval de Jaguarão, ninguém falava do carnaval de Jaguarão. Hoje a arrecadação que tem, o carnaval de Jaguarão que eu peguei aqui, carnaval de Jaguarão, uma arrecadação de camarotes, tá? De camarotes são aqui, 60 camarotes, 13 mil reais, aí a arrecadação total assim, de vendas, 140 mil reais foi para mim, de venda, fora o resto que o município ganha. A gente tem que pensar em comercializar, fazer algo diferente, não é pensar que é um gasto. Essas 2 festas, se o trabalhasse direitinho, o dinheiro ia voltar, não ia ser um gasto. Então a gente tem que pensar diferente, a forma diferente. Não é dizendo que é um gasto. Isso tem que voltar o dinheiro do município, retornar para o município. Eu entendo que Jaguarão, ninguém conhecia o carnaval de Jaguarão há 5 anos atrás. Hoje, quem é que não sabe o que é o carnaval de Jaguarão? A força que tem o carnaval de Jaguarão. Então, eu acho que do jeito que a gente tem que começar a repensar o nosso carnaval, não é dizendo que vai encerrar, que não vai. Vamos trabalhar antes. Quando acabou o carnaval, no ano passado, eu falei que nós temos que começar a trabalhar. Carnaval não trabalha 2 meses antes. A gente trabalha com a comissão 1 ano antes.
Mas não tirando, claro que a gente sabe que o município não tem dinheiro para tirar. Se tira daqui, bota dali, então não tem como. Então vamos achar um jeito de conseguir trabalhar de uma forma que não tire dinheiro do município. Se tivesse feito isso um ano, são 8 mil reais que tem que dar mais ou menos para os blocos, são 4 blocos, dando 2 mil, e se tivesse trabalhar, os blocos iam trabalhar juntos e ajudar. Tenho certeza que todo mundo. Então, também dizendo isso, dizendo que o bloco que eu estou junto, do Proibidão, já passou hoje à tarde que vai sair do carnaval, sim. Vai, está trabalhando bastante, vai sair. A gente passa essas coisas, inspetoria, eu conversando com o vereador Jânio, esses dias, ele me passou, correu atrás, tudo conseguiu a inspetoria, e conseguiu e voltou a inspetoria. Só que hoje não é o Estado, a gente não tem que cobrar do Estado. Nós estamos conversando até hoje, não é o Estado. Hoje o Estado já deu tudo que tinha que dar, é só dar uma pessoa para trabalhar. Então é dessa forma que a gente tem que começar a repensar, isso não é um gasto. A carteira de identidade, nós tínhamos no Machado, hoje a gente não tem mais, carteira de trabalho a gente não tem mais, então só está se acabando. A gente fica pensando também, hoje o ginásio municipal estava nos Jogos de Primavera, foi cortada a luz. Então a coisa está muito complicada. Eu acho que é o momento do prefeito repensar, parar de pensar, e tenho certeza que se escutasse os vereadores junto com o vereador, nós poderíamos melhorar. Falta um ano e pouco ainda para ele sair. Eu acho que tem que começar a repensar isso aí, pensar com carinho, porque senão o nosso município, no momento que atrasa a folha, os comércios de Pinheiro vão aí sim, aí acabou mesmo. Então, vamos repensar junto. Tenho certeza que se tivesse pensado com nós juntos, essa história aqui do carnaval da comparsa, nós teríamos ideias boas para dar para ele, mas ele já tentou. Eu fui lá, porque isso aí o dinheiro volta, é muito mais. Se ele botasse assim, eu vou dar uma ideia da comparsa. Todo mundo fala que a comparsa é um show nativista. Tem que ser um show nativista. Mas por que tem que ser um show nativista? Os músicos ali nativistas, tá? Mas se botasse um show de ponta, vocês não acham que encher a comparsa, encher o Dodão e ia retirar o dinheiro até dos 3 dias desse daqui? Eu, o vereador Moreira e o vereador Fábio, nós estávamos lá conversando com o prefeito. O prefeito de uma cidade com 7 mil habitantes colocou um show, botou um show top, Boa Santana, uma cidade de 7 mil habitantes. Mas só eu peguei a cabeça, ele foi atrás, ele pesquisou como é que ele ia fazer para tirar o retorno do dinheiro, e ele tirou. Mas não é Luciano Santana Pedro Machado, pode ser uma coisa menor, mas que faça nós tirar o dinheiro e voltar para não acabar as coisas de Pedro Machado. Isso é cultura. Tu imagina as crianças pedindo comparsa, começar com comparsa todo ano. Eu me lembro quando acampava na comparsa, hoje não se tem mais. Nós acampava na comparsa, chegava assim, já quarta-feira estava todo mundo acampado lá. Hoje não pode ser acampado, não pode mais nada, só está acabando. E aí falta que a juventude faz o dinheiro que tem, hoje não tem. Então, eu acho importante repensar e também eu acho que esse ponto, eu estou aberto a conversar com o prefeito, começar a ajudar, eu estou para ajudar. E falo para vocês que eu sou amigo do prefeito, me dou super amigo do prefeito, eu acho que a pessoa do prefeito Felipe é uma pessoa fantástica, não tem nem que chegar, botar o cara, mas a gente sabe que politicamente tem esses problemas que eu acho que assim, junto com todos os políticos, poderia dar uma melhorada. Quero falar agora um assunto que faleceu ontem, uma pessoa que desde pequeno fui criado junto. E ontem eu conversando com as pessoas, eu vi a importância do legado que o Saldirino com o Edmundo deixou em Pedro Machado. A gente às vezes não tem noção, né? Aí comecei, cada pessoa falava alguma coisa, o que ele fez, a gente fazer, a gente sabia. Até conversando com a Alessandra, me falando que a minha irmã e ela, que era pequena, tinha que separar as roupas para dar para a campanha de agasalho, tipo de coisa que eles faziam, dois, né? Então, a gente fica até meio... Foi um padrinho, é difícil, assim, é bem complicado de falar, mas assim, a gente vê como foi uma pessoa boa, todos os partidos estavam lá ontem, sempre, todo mundo gostava dele, uma pessoa que era Saldirino, os funcionários, todos juntos,
uma pessoa serena, tranquila, sempre foi. Sempre tinha assim, algo de bom para te falar. Estava uma perda de te falar uma coisa, algo bom. Então, é uma pessoa que vai deixou história pelo Machado, marcou realmente pelo Machado. Marcou. E digo para vocês que nosso espelhar é muito difícil. Difícil, nós chegar nem 10% que o São Adelino foi pelo Machado. O São Adelino foi uma pessoa que muitas famílias ajudam. Nós sabemos que tudo, na prefeitura do tempo São Adelino tinha tudo. Eu me lembro que eu ia lá brincar, eu ia para lá e olhava, caminhão novinho até o fim, tinha pneu, tinha tudo. Era uma prefeitura que tu chegava, o pessoal do comprador da prefeitura ia lá, se sentava, não, se vira o Machado, se senta, fica à vontade aqui, tinha tudo. Então, a gente vê, até na hora da pessoa que foi o sereno, bem tranquilo na hora de falecer, e aí, então, a gente deixa só lembranças boas, tá? Lembranças boas que ele deixou para nós. Um dia, quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe levavam por tudo que é comício, e eu só queria jogar futebol. O pessoal dele me dava, me deu chuteiro, me deu bola, só jogava só futebol. Aí, passando o tempo, eu vi que tinha um pouco do lado político, e entrei aqui, e eu vejo que algumas coisas eu via que ele fazia para ajudar as pessoas. E sempre a gente vai tentar fazer o mínimo, tentar sempre tentar ir e tentar seguir sempre pensando nas coisas boas e tentando fazer um pouco perto do que ele fez. Presidente, também peço que a gente mande o nome da Câmara, até porque foi o vereador da casa, foi o prefeito, nós mande um ofício para a família, em nome de todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Os seus pedidos serão todos atendidos e encaminhados. Agora, com a palavra, a bancada do Partido Progressista. Senhor presidente, eu tinha feito pedido, não sei se o senhor... Exatamente. Perdão, secretário. Se os outros colegas... Houve um acordo aqui com a bancada do PSB, o vereador Edson Molina tem um compromisso, o senhor não se importa que ele fale no espaço do vereador Rogério. Então, com a palavra, o vereador Edson Molina, da bancada do PSDB. Muito obrigado, senhor presidente, colegas. Boa noite a todos. A gente inicia a nossa fala com pesar pelo falecimento do nosso querido amigo, prefeito, vereador, administrador, amigo de todos os vereadores. Eu tenho que me reportar e sei da sua emoção, vereador André, e também do Moura Júnior, e te dizer, Moura Júnior, que todas as vezes que estive nessa tribuna, eu elogiei nosso querido Laudelino. Elogiei porque acompanhei também de muitos anos, enquanto vim passear em Pinheiro Machado, acompanhava o trabalho do seu Laudelino. E sei o que ele fez por Pinheiro Machado. E quando se fala em Porto Alegre, em Pinheiro Machado, aqueles da Assembleia, aqueles de secretarias mais antigos, dizem, mas vem cá, o Laudelino. Isso era de muita gratidão para a gente que é Pinheiro Machado e acompanhou a trajetória do nosso querido prefeito Laudelino. Então, quando eu falo em Laudelino, eu falo em Pinheiro Machado. Porque, e lembro de uma das primeiras vezes que vinha Pinheiro Machado, uma história rápida, estava sendo calçada Barão do Rio Branco, e era o seu Laudelino. E foi a primeira e última vez
que eu vi um calçamento grande ser feito e concluído em Pinheiro Machado, foi o seu Laudinei. Mas a gente sabe que ele descansou, está em paz, e que o arquiteto do universo, nosso ser superior maior, está guardando ele. Quando se fala em carteira de trabalho, há um tempo atrás fiz uma pesquisa também com R$2.500, se comprava material para a confecção do cadeira do trabalho em Pinheiro Machado. Encaminhei ao prefeito, consultei Piratini, consultei o Estado, era R$2.500. E naquele tempo que eu consultei, a prefeitura estava gastando o que não podia ter gasto com isso, para pelo menos confeccionar a carteira de trabalho para muitos que não têm, que hoje está se expandindo o canteiro de obras de trabalho em toda a nossa região. E todos vão precisar. E fico contente que muitos estão voltando com a esperança de arrumar emprego na nossa região. Muitos que saíram de Pinheiro Machado por não ter emprego e já estão voltando, que amam Pinheiro Machado e querem, sim, um emprego aqui na região para ficar residindo na sua terra, que é Pinheiro Machado. Quando a gente fala, o André fala muito bem na juventude, é uma preocupação que eu tenho também, trabalho com a juventude e tal, não trabalho muito na área de esporte como o André, mas trabalho na área de cultura, e a gente fica preocupado quando a gente não vê o desenvolvimento na parte esportiva e na parte cultural. A gente não vê o desenvolvimento pelo executivo. Aí o que acaba esses jovens ficando? Com a cabeça vazia, vulneráveis, vereador Fábio e vereador André, a drogadição. Porque a droga, para o jovem, é só um colega chegar e dizer para ele que é bom, e ele está com a cabeça vazia, ele vai experimentar. Isso já está certificado pelos órgãos de saúde do Brasil, que a maioria dos jovens que entraram no mundo das drogas foi oferecido por um colega dizendo que era lindo e maravilhoso. Então, o esporte, a cultura é o caminho para eles não chegar a esse poço sem fundo que é a drogadição. Comparsa, o Sindicato Rural de Pinheiro Machado ofereceu, vereador André, esforçado, vereador Jaime, fazer a comparsa. Pelo que me consta, o executivo não aceitou. Está sendo planejado um outro processo de evento para que o sindicato faça, mas infelizmente o executivo parece que não quer ajuda. E a gente se desdobra. Às vezes falam dos vereadores, o vereador faz isso, vai aqui, vem aqui, ou o vereador não faz nada. Tudo que acontece de bom nesse município foi nós que aprovamos, os 9 vereadores. Só não podemos aceitar se dizem assim. Mas vocês aprovaram. Nós aprovamos porque o prefeito pediu, dizendo que era bom. E nós acreditamos na palavra dele e da sua equipe de trabalho. Eu quero também juntar ao André e falar sobre o peneirão que aconteceu, eles me ligaram. Cléo, Denilson, Pinto, que está aí. O Cléo, o presidente, que organiza tudo. Denilson, Pinto, também ajudam nesse peneirão. É importante vir, mas olha bem, vem gente de lá da outra cidade buscar nossos atletas aqui, dar oportunidade. E nós nos deparamos hoje, e o André já falou, e eu também me deparei, porque recebi umas ligações e fui lá no ginásio. Primeiro de tudo, chovendo, e a chuva caindo no parquet. E a equipe de trabalho, muito ágil, muito responsável e competente, lá com a vassourinha limpando e secando o chão. E o corte da luz. Então, eu fico apavorado. E eu
como sou um brigador, eu não desisto, mas eu estou muito apavorado com o nosso município, do jeito que está sendo conduzido o processo administrativo dessa atual administração. Está aí. Avelino de Assis Brasil, Manuel Lucas Prisco, também chegaram a cortar a luz por falta de pagamento há um tempo atrás. Aonde nós vamos parar? Pois não? Foi terça passada, Do Avelino, terça passada. Ginásio também, os guri jogando no ginásio, cortam a luz. O ginásio agora aqui, o municipal, cortam a luz. E a Pinheirinho hoje? A Pinheirinho, esse para mim foi um dos maiores crimes. Com crianças na creche, pequenininhos que estão dizendo, graças a Deus eles não entendem o que aconteceu, eles pensam que faltou luz. Mas a situação que aqueles professores, aqueles profissionais que trabalham ali ficam olhando, cortaram a serra e aqui cortou a luz. E aí a gente fala, eles ficam bravos, mas não, tem que falar, tem que dizer, tem que mostrar para a comunidade quem a comunidade apostou. E temos que deixar essa história de lado, vereadores, colegas, de dizer que é bonzinho, é maravilhoso, é querido. Eu também sou tudo isso. Eu sou bonzinho, atendo todo mundo na minha casa, estendo a mão para quem precisa, quando precisa, conforme as minhas condições. Sou bonzinho também, eu quero ser o presidente da República. E aí, se nós formos levar isso aí, nós temos que botar gente de responsabilidade para assumir esse município com competência, que saiba o mínimo de administração, mas que saiba administrar, que tenha um caminho percorrido por esses lados, e não nós ficarmos no bonzinho, no bonitinho, no cheirosinho. Aí nós vamos acabar como desde o ano passado não recebem as diárias, motorista. E mais outras coisas. Chega ao ponto de nós não termos uma mixaria que o vereador Renato comprou uma cruzeta para o caminhão para trocar as lâmpadas e esta casa deu dinheiro. O que é que nós podemos pensar? E agora não adianta. Agora está todo mundo se definindo para a próxima política. Nós ajudamos, oferecemos o colo, a cadeira, o amparo para esse executivo que está aí. Eles não nos deram bola. Acharam que o caminho que eles estavam percorrendo era o melhor para o município. E não é. Então, presidente, eu disse que eu ia falar pouco, acabei me alongando, mas eu quero dizer que estou saindo mais cedo, porque tem uma reunião. E a semana que vem vou fazer umas declarações aqui nessa casa e vou convidar os vereadores, colegas, para uma diligência. E quero o apoio de vocês, vereadores, porque eu cansei. Tem dias que eu não durmo pensando na situação crítica que está o município, e hoje não adianta, porque nós já temos todas as ferramentas legais, o prefeito e sua equipe administrar esse município. E agora nós temos sim que tomar providência. Não podemos deixar a crítica cair nas costas dos vereadores, presidente. Não podemos deixar a comunidade nos cobrar o que nós já ajudamos e eles não tiveram competência e responsabilidade para fazer. E é isso que eu quero. Chega. Chega. O executivo já teve todas as oportunidades que precisou. Já teve o apoio de todos os 9 vereadores. Que nós, oposição, nunca fizemos oposição aqui. A não ser uma falinha, uma coisinha, uma apertadinha. Mas oposição e fiscalização nós não fizemos ainda.
E a semana que vem, senhor presidente, eu venho com as novidades e, se concretizar o que foi me dito, eu quero que esta casa vá a campo, junto comigo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora Sorina. Os seus pedidos e as suas proposições serão encaminhadas. Continuando com a bancada do PSDB, vereador Renato Rodrigues. Pode ser? Volta. Pode ser você, vereador secretário, para mim voltar aí na sequência? Pode ser. Vereador Fábio Dias, da bancada do PDT. Senhor presidente, colegas vereadores, demais funcionários que nos assistem, a nossa imprensa, inicialmente eu gostaria de dizer que hoje não vou me alongar muito, senhor presidente, tendo em vista a minha tristeza e o meu aborrecimento pela perda de uma pessoa que eu considerava muito, porque na verdade eu devo muito a essa pessoa. Não fosse o seu Laudelino Cunha de Moura, eu não estaria hoje aqui no nosso município, em Pinheiro Machado. Eu digo aos senhores que o seu Laudelino foi a pessoa que deu o pontapé inicial para que eu pudesse estar hoje aqui na nossa terra, Pinheiro Machado. Muito orgulho de dizer que daqui eu tiro sustento para a minha família, o meu ganha-pão, com muita honra, graças ao seu Laudelino que me fez o convite para vir para Pinheiro Machado. Então fica aqui meu reconhecimento por esse grande homem, pelas suas benfeitorias aqui na nossa Pinheiro Machado. Um homem que deixou um legado enorme para a nossa comunidade, um legado de trabalho, de respeito e, acima de tudo, muita humildade e amor. Um político que dizia que político é aquele que trabalha com amor no coração. E isso eu tenho comigo. Uma das melhores recordações, o seu Laudelino, uma pessoa honrada. Fica aqui, Moura, o meu reconhecimento por esse grande homem, por esse político de quilate. Dito isso, senhor presidente, eu gostaria de registrar duas proposições, uma de número 67 e outra de número 68. Dois pedidos de informações. Solicito saber qual é o setor que fiscaliza o descarte irregular de ferro velho em nosso município. Isso é uma queixa grandíssima de toda a ordem e de vários cidadãos da nossa cidade que reclamam que muitas vezes tem ferro velho atirado para tudo que é lado no nosso município, muitas vezes obstruindo as vias públicas. Então eu gostaria de saber quem é que fiscaliza esse setor, esse trabalho, porque na verdade isso contribui para sujar e entristecer cada vez mais o nosso município. O segundo pedido, solicito saber qual é o valor arrecadado com a taxa de iluminação pública e qual a destinação desses recursos. Na verdade, nós não sabemos se esses recursos que são subtraídos na conta de luz de cada cidadão, R$2, R$3, para onde que vai? Qual é o caixa que vai? Será que entra nas contas da CE? Ou será que entra nos cofres da prefeitura? Eu quero saber, na verdade, vereador André, quanto é que o
município arrecada. E o que o município está fazendo com esse dinheiro? Porque isso é um balaio de dinheiro. É muito dinheiro para deixar faltar a lâmpada em Pedro Machado. Aquela Barão do Rio Branco ali em frente ao Tirone, pelo amor de Deus. Ontem de noite, 9 horas da noite, as crianças brincando na rua, uma escuridão total. E aí que veio o perigo. Aí que veio o perigo. Então eu quero saber, vereador André, aonde que está indo esse dinheiro e quanto que está entrando nos cofres da prefeitura? Vereador, fiz uma conta, eu fiz pedido também, não chegou a resposta. Mas a gente espera pensar, cada pessoa mais ou menos paga R$4. Então tu bota um cálculo que Pinheiro Machado tenha 4 mil casas em Pinheiro Machado que paga. Todo mundo paga, você não tem, todo mundo vem e paga. Tá? Bota 16 mil, mais ou menos 122 mil no ano. E essa lâmpada é de duração, pelo que eu já fiquei sabendo, mais ou menos uns 5, 6 meses de duração. Então não poderia dar do jeito que está. É verdade. E hoje tem uma coisa que a gente fala, porque a Câmara de Vereadores do presidente aqui, o vereador Jânio, saiu dinheiro daqui dentro da Câmara para pagar a iluminação, o vereador Renato pagou uma peça do caminhão, e ainda tem lugares que está às escuras. E as pessoas, todos os dias as pessoas me ligam, de 2 ou 3 pessoas, pedindo iluminação pública, sabendo como é que está, que eu não tenho fundamento faz tempo, já faz 5 meses que eu reclamo. Eu falo aqui perto da Halp para baixo, lá do posto ali, pode passar ali, que eu não tenho nada de luz ali. Então eu não sei o que está acontecendo. O dinheiro chegou, a iluminação, lâmpada tem dinheiro, o caminhão está arrumado. Por que nós não é colocado rápido? É verdade, vereador. Muito obrigado pela sua participação, mas a gente se digna e a gente usa esse espaço aqui para cobrar, na verdade, porque fomos eleitos por uma parcela significativa da população e nós estamos aqui para representá-los. Nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar, sim, iluminação pública. E às vezes eu vejo as pessoas me comentarem: pô, mas o senhor só fala em iluminação pública? Não, eu posso falar também na questão dos motoristas. Eu falo na questão dos motoristas porque eu sei que é difícil. Eu sei a dificuldade de vocês. Muitas vezes o motorista não tem dinheiro para comer. O motorista vai a Porto Alegre e não tem dinheiro para almoçar. Vai chegar um ponto que o motorista vai ter que levar uma marmita. E isso é lamentável. Eu me solidarizo com vocês. Eu sei da dificuldade. Nós queremos, sim. Queremos, nós vereadores, queremos cada vez mais que as coisas funcionem. E aí eu fico pensando na questão da gestão. Nós não temos gestão. Ao passo que nós gastamos mensal em torno de R$60 mil por CCs, R$60 mil por CCs, que dá um montante de 720 mil ano, e eu não vejo gestão, eu não vejo economia. Então eu acho que está na hora de repensar. Não que eu seja contra os CCs, não sou contra os CCs, mas eu acho que está na hora do executivo começar a enxugar. Basta os senhores darem uma olhadinha aí que semana passada o Avelino cortaram a luz do Avelino. Hoje cortaram a luz por falta de pagamento do ginásio municipal da Pinheirinho. Quer dizer, daqui uns dias os jogos de primavera vão ter que ser a céu aberto, na quadrinha ali. Então aqui fica esse registro. É lamentável que as coisas estejam indo por esse caminho. Eu acredito que a casa vai fazer o encaminhamento com a moção de pesar, os familiares do seu Valdelino, e também deixar registrado aqui as péssimas condições das estradas rurais. E aí eu chamo atenção para aquela estrada ao lado da rural, uma estrada que está em péssimas condições de traficabilidade, e tantas outras aí. Eu espero que agora, quando diminua essa chuvarada toda, que a nossa Secretaria de Obras, pelo amor de Deus, dê uma olhada com mais carinho ao outro campo, porque aí que eu digo, o seu Laudelino, numa época,
que tinha 2 máquinas praticamente, não existia problema de estrada no nosso município. Tinha pedras altas? Não existia. Tinha pedras altas ainda, muito bem, o vereador falou. E as estradas, podia-se dizer que eram estradas. Isso dito pelos moradores aqui. Eu estou há praticamente 20 anos, não vivenciei a gestão do seu Laudelino, mas aí é o que eu me refiro. Numa época em que existia pouco maquinário, existiam estradas boas. E hoje nós temos mais gente trabalhando, mais maquinário e as estradas em péssimas qualidades. Então eu deixo esse registro aqui, senhor presidente, e agradeço o espaço. Obrigado, vereador Fábio Dias, da bancada do PDT. Seus pedidos e as suas proposições serão encaminhados. Voltamos na ordem do dia agora para a bancada do PP, vereador Paulo Alves, para fazer os seus pedidos e as suas proposições de providências. Senhor presidente em exercício, vereador Jânio Fernandes Lucas, que conduz com muita dedicação e muito respeito essa sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2015, saudando o senhor na ausência do nosso presidente e os demais colegas vereadores, saudando a todos os presentes e também a imprensa aqui presente. Eu gostaria de iniciar as minhas colocações um assunto. Que pena que o nosso colega vereador e amigo Rogério Gomes de Moura não se encontra, que é justificável a sua ausência. Na ausência dele, eu gostaria de saudar ao Laudelino Clemente de Moura Júnior, que também já foi vereador e presidente desta casa, falar com a sua autorização, e como foi dito pelos demais colegas vereadores, de uma pessoa que nos deixou, mas deixou para o município de Pinheiro Machado a sua marca registrada, que diga-se de passagem, uma marca muito forte. E quando a gente diz uma marca muito forte, aqui não cabe fazer comparações de governo A ou B ou C, porque isso aqui, nesse momento, ninguém aqui quer fazer jogo político, e sim uma homenagem muito especial a uma pessoa que eu, particularmente, vereador Paulo Roberto Burgo Alves, se estou na vida política, isso aqui eu gostaria que ficasse registrado, quem abonou, e eu tenho com muita satisfação e com muito carinho guardado a minha ficha partidária, foi o seu Laudelino Cunha de Moura, lá anos 90, se não falta memória, quando se falava numa renovação, vereador Jaime Miranda, o senhor sabe bem disso aí, o que aconteceu no ano da eleição de 1996, ele já tinha essa visão de que tinha que ser renovada a política pinheirense. Para vocês terem uma base, foi o primeiro jovem que foi candidato a vereador no município de Pinheiro Machado, que a legislação falava naquela faixa dos 16 a 18 anos. O primeiro voto, depois da sua candidatura, foi o Paulinho que aqui está. Então aqui eu gostaria de, sem me estender, mas deixar aqui a minha dedicação e o meu carinho, o meu respeito, acima de tudo, a uma pessoa que eu, particularmente, sempre tive um carinho e um respeito muito grande. Respeito as questões das trocas partidárias, mas eu posso falar de propriedade, que eu, graças a Deus, no Laudelino Cunha de Moura Júnior, tenho a minha filiação, e filiação esta, desde que eu entrei na vida política, foi a um partido político. Respeito aos demais colegas que já trocaram de partido, mas eu quero fazer a comparação que essa filiação que eu tenho, as siglas já trocaram de nome, mas eu permaneço. E na minha ficha, que vem sempre do mesmo partido, eu tenho a honra de dizer que quem abonou essa ficha foi uma pessoa que eu admirei muito e vou seguir admirando sempre, que é o seu Laudelino, que Deus o tenha. Então, gostaria que o senhor transmitisse, já estivemos juntos durante todo o dia, aos seus familiares, em especial também o nosso colega, o vereador Rogério Gomes de Moura, que eu lhe digo de coração, tivemos a oportunidade já de conviver. O senhor, eu não era vereador, mas acompanhei o seu trabalho. O ex-vereador Santilândia Francisco de Moura Neto, nós fomos colegas
vereador de bancada, onde está sentado o vereador Fábio Dias, nós sentávamos juntos lado a lado. Mas, em todo respeito ao vereador, ex-vereador Sandy Clero, o Bora Neto assim conhecido, eu tenho uma admiração e carinho muito grande ao Rogério, assim carinhosamente como ele é conhecido, que é o meu colega vereador nesta casa. Então, eu gostaria aqui de fazer esse meu registro em homenagem ao seu Valdemiro Cunha de Moura. Eu também ouvi agora há pouco um comentário sobre a questão de estradas, questão das ruas. Ontem mesmo tive a oportunidade de já circular pelas nossas estradas do interior. A gente sabe, vereador Jean, que a situação é muito delicada, o índice volumétrico é muito grande, mas aí eu entro naquela questão que a gente vem falando há bastante tempo, como é interessante uma equipe de manutenção de estrada. Eu conversava com o pessoal fazendo o trajeto aqui de Pinheiro, Machado da BR-293 até a questão da divisa, da famosa ponte da divisa, que faz divisa do município, vereador Renato, com o município de Piratini. O pessoal comentando que do outro lado, aqui não é nenhuma crítica, posterior àquela última chuva, penúltima chuva, que a última foi agora, que as máquinas do município vizinho entraram lá e fizeram. Resumindo, o primeiro dia de chuva que houve agora, essa enxurrada que houve, imagina como é que não ficou o selo de Sandinho. Então aqui eu quero fazer o meu registro, que eu sigo falando sempre, como é interessante falar agora há pouco também a questão da palavra gestão, e gestão não é só gerir o dinheiro público, porque gerir o dinheiro público também é trabalhar com a estrutura administrativa do município, e como é importante nós termos uma equipe, uma caçamba, uma reta, funcionários. Imagina um pequeno trabalho que tu faz, não é meter patrola só daí, não é meter patrola na estrada. Eu estou dando um exemplo aqui da estrada do Passo do Machado, mas sim uma manutenção, nos trechos onde a estrada cortou, onde formou um barro. Eu, inclusive, quando retornava, via o transporte escolar vindo, quer dizer, um carro pequeno, tu está vendo que o carro não passa fora no trilho, mas aonde tu bote, por exemplo, um ônibus do transporte escolar, aquele ônibus passou ali, o barro voltou todo. Porque aí vem a questão do peludo, como assim é conhecido na nossa gíria, que vai acontecer. Aí os carros pequenos, de qualquer maneira, vão ficar atolados. Então, eu sempre dizendo, ninguém está criticando, colocando um pensamento meu, que é de suma importância, sabemos que os recursos são muito escassos, mas como é importante se nós tivéssemos uma equipe, duas, o vereador, se não me falta a memória, o vereador André comentava agora há pouco a questão do posto da IVZ lá em Torrinhas. Eu lhe digo que é muito importante o posto da IVZ, mas mais importante ainda, eu acredito, querendo comparar a sua colocação, como era importante nós termos lá, naquela localidade, vereador André, aquilo que foi dito pelo prefeito, e eu, inclusive, estava junto, sou testemunha disso aí, de nós termos uma equipe descentralizada lá naquele centro administrativo de Torrinhas. Porque o senhor veja, hoje mesmo, se nós tivéssemos ali uma equipe de manutenção, nós dividiríamos aquelas instâncias. Nós teríamos uma equipe que cuidaria da BR-293 até a localidade de Torrinhas e da localidade de Torrinhas até a divisa de Pinheiro Machado com Santana da Boa Vista, uma outra equipe. Isso aí, no meu entendimento, não seria nenhum gasto desnecessário, mas sim até, poderia falar com muita propriedade, uma economia muito justificável, porque todo o trabalho, por exemplo, um produtor rural, que está fazendo escoamento de sua produção e dá um problema no Romeu e Julieta, um caminhão pequeno, um truque, lá da costa do Camacuã até Torrinhas. Aí é óbvio que vai pedir recurso ao setor público. Porque imagina tu tirar, descentralizar daqui uma máquina ou duas máquinas, pelo que a gente acompanhou lá no outro município vizinho, na semana passada, praticamente disponibilizaram toda uma na prefeitura. Tu imagina um Romeu e Julieta, uma carga de vaca, o estresse que dá isso aí, o prejuízo que dá. E é óbvio que o município, falando do município vizinho, não poderia ser diferente do outro lado. Então, quanto de custos vai entrar para o município? É óbvio que o poder público tem que fazer, porque é dinheiro que está deixando de entrar, é ICM, se dá um problema maior numa carga dessa, que não vai entrar nos cofres públicos. Então, voltando ao raciocínio do município de Pinheiro Machado, imagina se dá um problema do trajeto de Torrinhas até a costa do Camacuã, até a tenda da balsa, nós vamos ter que disponibilizar a maquinária daqui para lá para resolver. Então, no meu entendimento, uma equipe mínima que fosse ali na localidade de Torrinhas, no meu entendimento, seria muito viável, e a prova é agora que a gente está vendo com essa questão das enxurradas. Eu também gostaria de me solidarizar, dizer que a situação é muito delicada. A gente está acompanhando a questão das ruas também de nossa cidade. Foi um índice muito alto de chuva, mas também, assim, como a gente fala no meio rural, como seria importante também uma equipe que
fizesse essa manutenção, ninguém está falando aqui, ninguém seria louco de falar que vamos começar a patrulhar as ruas, deu aquele dia ontem, botar uma maquinária na cidade. Não, jamais podemos fazer isso aí. Jamais. Mas agora eu acredito que uma manutenção tapa buraco, trazer uma terra, botar nos pontos mais delicados. Às vezes, um valo que nós temos numa rua, não adianta, o senhor sabe muito bem lá botar uma terra e canalizar uma água. Às vezes qualquer uma máquina que tu usa para desviar aquela água, e aí tu bota o material, já está resolvido o problema. Então a gente vê, não é crítica, mas é uma maneira de visão, de gestão, como foi falado pelos demais colegas, que é muito importante. Eu também gostaria de manifestar, e é uma questão que essa casa se preocupa muito, e todos os municípios da região, com o estado de conservação da nossa BR-293. Temos aí mais uma vez as crateras se formaram. Para os senhores terem uma base, vocês já devem ter visto bem de frente ao trevo aqui da nossa BR-293, o trevo que a gente chama de trevo, quem vai para Bagé, tem uma cratera ali que se o indivíduo, se o carro cair, pelo amor de Deus, não tem como não cortar um pneu. A gente vê até na imprensa, e aí o Moura que está aqui nos acompanhando, pensa, porque furou um pneu. Furou um pneu, não existe furar pneu, tu corta pneu. As crateras que tem hoje no nosso asfalto, não existe furar pneu. Essa questão de furar pneu é o carro, um prego, um espinho, aquilo ali tu corta o pneu e torta o ar. É óbvio que aquilo ali é um prejuízo na seta, enquanto tu não poderá, graças a Deus, não tem isso aí, um acidente. Tu pega uma pessoa, às vezes, que possa ter se assustar daquela cratera, quando vê que joga o carro em cima de um outro carro, trazendo aí a óbito o que vem no sentido contrário. Então, gostaria de deixar o meu registro, a minha preocupação. Mais uma vez, soubemos já, a mídia já divulgou, que já teve empresa que ganhou a licitação para fazer a manutenção desse trecho, que minha mãe não tem concessão da Ecosul, que tomara que inicie o mais rápido possível, porque do jeito que está muito difícil. Eu, para finalizar, eu gostaria de citar também aqui um caso, que é um exemplo que a gente fala muito, e eu acredito que uma Secretaria de Desenvolvimento do município é muito importante. Eu digo isso porque eu estou acompanhando, próximo à minha propriedade aqui no Caldo de Pedras, na RS 265, como é importante uma propriedade rural, chamada Invernada, uma propriedade que é trabalhada justamente com a pecuária no passado, hoje estão cortando o eucalipto. Eu fico impressionado, eu venho impressionado a cada dia que passa do volume, hoje eu falava com o nosso diretor, o Paulo, o volume em metros cúbicos de madeira que está saindo. Os próprios pessoas, os próprios funcionários que estão fazendo o corte estão impressionados, vereador Fábio, vereador Renato, vereador Adroaldo, da produtividade que aquela área, que é uma área de em torno de 700 hectares, que dá acesso à minha propriedade do seu Mário Sérgio Silva de Silveira, o que está produzindo. Então, assim, a gente parece que a gente está em Pinheiro Machado, e eu estou ali, eu sou vizinho, há 15 quilômetros eles são Mineiro comigo, parece que Pinheiro Machado vive em fronteiras, que Pinheiro Machado, se analisar ali a fazenda Batalha, está em outro município. Se tu vê ali uma fazenda Invernada, que está fazendo um corte, um índice fantástico de produtividade de madeira, eu fico olhando aquele material, eu não consigo imaginar o escoamento daquela produção, como é que vai ser a hora de escoarem, e o volume em metros cúbicos é uma coisa fantástica de ver. E aí onde é que entra o setor do município? Graças a Deus, que se analisar, o maquinário que esse pessoal tem, as estradas que estão fazendo por dentro da propriedade rural, para depois fazer o escoamento da madeira, é uma coisa fantástica. Então aqui fica o meu registro de como é importante ter visão, porque todo mundo é comigo. Quando eu falo em 700 hectares do Corte Zero, tem mais 5, 10, 15, 20 mil hectares para corte. Então a gente vê e a gente acompanha que, infelizmente, nós temos essas divisões de fronteira, que parece que o Pinheiro Machado ele é resumido muito aqui ao centro, a Nico de Oliveira, ao bairro, quer dizer, e aonde que está a canalização desse retorno de ICM, que está saindo, aonde obra, vereador André? A gente vê, olha, que tem gente trabalhando isso, vai ver qual o pessoal que trabalha de Pinheiro Machado ali, entendeu? Então, quer dizer, agora o senhor falava daquele curso que vai ter da Fundação Gaúcha de Trabalho, quer dizer, mas será que nós não temos que fazer com que essas fronteiras, eliminar essas fronteiras? Nós temos alternativas aqui. E eu costumo dizer, você sabe, a localização é privilegiada. A colocação é privilegiada. Hoje eu andei 100 metros na RS 608, 100 metros. Aqui na saída ela é intransitável. Imagina o desenvolvimento do município de Pedras Altas, que é um município que poderia desenvolver o setor turístico, a questão da agricultura, enfim, a pecuária. Eles estão a 35 quilômetros, que parece que estão a 500 quilômetros de desenvolvimento.
nós estamos aqui na beira, com todos os buracos que nós temos, mas é uma estrada fácil, de fácil acesso. Então aqui fica a minha dica e o meu registro, como é importante, tomara que nos futuros, num futuro muito próximo, que o futuro administrador, o futuro gestor do município tenha uma visão, que eu sigo dizendo, Pinheiro Machado é um município rico e alternativas nós temos, só falta nós termos a gestão. Obrigado, senhor presidente, desculpe a ocupação do horário. Seus pedidos serão encaminhados, vereador, e eu gostaria que o senhor tomasse assento na presidência para que eu possa fazer as minhas colocações. Com a palavra o vereador Jaime Fernandes Lucas. Presidente exercício Paulo Alves, cumprimento todos os meus colegas vereadores, também cumprimento os funcionários da casa, a imprensa, os funcionários públicos, ao Rui, bom te ver, Rui. E dizer para os senhores que eu comungo com muita coisa que foi dita aqui, vereador Paulo. Mas hoje eu também tenho que dedicar um pouquinho do meu tempo ao seu Laudelino. Eu não podia me furtar disso. Foi quem me recebeu na cidade quando eu cheguei no ano de 85. Foi meu vizinho, fui cabo eleitoral dele, a última eleição que ele concorreu em 88. Ele na última carreata, ele com a sua equipe, junto com a Pampa Branca que eu tive, foi a última carreata, a eleição dele. Tive o privilégio de ser vereador com ele, tive o privilégio também de ser vereador dos dois filhos dele, o Santicler e hoje com o Rogério, e também, sempre, por duas oportunidades, fui cabo eleitoral do outro filho dele, que está ali, que é o Moura Júlio. Eu vou dizer para os senhores, e resumo numa palavra só: o município perde um líder. Esse é o líder que eu dizia há poucos dias, que esse município enfrenta uma carência de liderança em tempos diferentes, mas foi um grande líder, por décadas e décadas, liderou a política local. Vereador Paulinho, quando ele tinha o anseio de criar líderes e o desejo, talvez ele não queria criar líder. Com certeza ele não pôde criar líder, não nasceu os líderes como ele desejava. Como há bem pouco tempo, o nosso prefeito Carlos Renato Bettiol foi um grande líder e não conseguiu deixar um líder à sua altura para ser o gestor do seu partido. Com todo o respeito que eu tenho pelos outros políticos da PSDB. É assim que acontece, é dessa forma. Então o seu Laudelino tem uma história linda, muito linda, ajudou a construir essa cidade toda. Ele não está aqui com nós no plano terrestre, ele está num plano superior, muito melhor, que um dia com certeza nós tenhamos a sorte também de estar junto com ele. Quero deixar externado aqui de que para mim ele foi uma grande pessoa, um grande amigo, um grande vizinho, e quando todas as vezes que eu precisei, eu sempre tive o apoio dele e vice-versa, porque eu também, por vezes que ele me chamou, eu sempre tive a sua disposição. Antes que eu entre nos assuntos, eu quero dizer para os senhores vereadores, vereador Fábio, o senhor não estava presente nas comissões hoje. Vocês lembram quando nós fizemos o trabalho de uma moção de apoio para que a Polícia Rodoviária Federal ficasse na BR-293. Isso foi uma atitude dividida entre todas as bancadas, um trabalho aberto que tem que ser concluído, e nós concluímos esse trabalho. Já passei pelas bancadas, basta os senhores assinarem e nós vamos fazer várias cópias, vamos entregar em Pelotas, no Porto Alegre,
e as demais, cada partido vai entregar para o seu deputado federal, para que venha o efetivo completo para a Polícia Rodoviária Federal e mais veículos, e eu sei que tem, e eu tenho certeza que nós vamos ter êxito nesta caminhada. Então, quero já passar pela bancada do PSDB e bancada do PDT, que possam me assinar. Gostaria, Débora, que tu comprovasse isso, para que nós leve essa documentação para a capital do Estado. Eu vi os prefeitos das cidades vizinhas sapateando por causa dos temporais. Inteligentemente, eles têm que fazer isso para socorrer um estado de emergência, outros tentar agir em estado de calamidade pública. É uma forma correta e adequada de se trazer algum recurso, principalmente no município carente como o nosso hoje, economicamente falando. Candiota chorou, vai levar. Ulha Negra chorou, vai levar, e os outros vão chorar. Então eu quero deixar aqui, presidente do exercício, que Val Chasque para o prefeito, e que ele também entre nessa carona e também peça. Não deu vendaval, mas destruiu as nossas estradas. Isso é um estado de emergência. Por exemplo, a estrada que vai até a casa do Rui, a propriedade dele, não dá para lá, que eu sei que o vereador Arnoldo vai falar daqui a pouco. E assim, todas estão destruídas. Concordo contigo, vereador Paulinho, que tem que ter a operação da Buraco. Concordo contigo, é uma forma de tirar as águas das estradas, é a forma de não ter que os tratores puxarem esses caminhões, aí que liquida com essa estrada. É o grande que liquida mesmo, tratores pneu agrícola, eles abrem cada cratera na estrada. Então, tem que evitar isso. Mas isso é um dom que nem todos têm de enxergar isso. Ser gestor não adianta querer ser gestor. Ele tem que trazer dele. Isso é de cada cidadão. Tem gente que ganha dinheiro para botar um armazém, o melhor armazém no centro da cidade, e quebra. E tem outro que bota o bonitinho lá na periferia, e daqui a uns anos ele está no centro, com o melhor supermercado, com a melhor loja. Por qual é a diferença? É a diferença de ser gestor ou não ser gestor. É saber gastar naquilo que é certo, saber empregar aquilo que é certo. Isso é gestão. Então, hoje vi todos os vereadores discorrendo. Infelizmente, esse governo que ele está liquidado, literalmente liquidado, não tem reação mais. Não foram felizes na condução do município. A equipe toda a equipe fracassou de ponta a ponta, vereador Arnoldo. Todos fracassaram. Não foi um homem que fracassou. Todos fracassaram. É fraca a equipe. Houve muitas questões políticas, muitos arranhões políticos internamente. Isso estragou muito. Isso judiou muito. E aí que tem que ter o líder. O que o líder faz? O líder entra e acalma a equipe. É como um capitão de um time de futebol, Rui. Acalma a equipe quando não está jogando bem. E põe a bola no chão. E começa a jogar de novo. Isso é ser líder. Isso também não se compra com lixo. Então nós estamos passando nos últimos anos períodos muito ruins. Nosso município hoje, se fosse no ranking, perdeu 20 pontos. Nós temos lá atrás. Perdemos hoje para o município. Só para contar uma história bem rápida. O município de Cerrito, que tem uma arrecadação pequenininha, não chega a 10 milhões, o cara tem 1 milhão no estado do Sul sobrando. E nós acumulamos 5, 6, 7 milhões de dívida. Não é possível. E isso é gestão muito fraca, muito humilhante. Eu dizia assim, disse para o prefeito e o seu vice-prefeito agora, essa semana, na semana passada, sexta-feira, eu perguntei para eles, como é que eles vão terminar 2015? Muito mal. O que espera vocês em 2016?
a pior situação possível, Moura Júnior. Pode pôr no jornal. Por quê? Isso não é eu que digo. No questionamento das contas do município, eu questionava aqui o financeiro e a contabilidade. E ele disse, não foi o vereador Jaime que disse, não vão pagar o mês de dezembro, não, porque não querem, não tem dinheiro. Vão pagar o 13º e olha lá. E vão esperar a arrecadação de janeiro de 2016 para poder fechar por 2015. Eu faço comentário para vocês acompanharem o meu raciocínio. Olha. Então, em 2016, se vão gastar o mês de janeiro para pagar dezembro de 2015, em 2016 nós vamos ter 11 meses de arrecadação, 11 meses de arrecadação, vereador Fábio, e vamos ter 13 meses de pagamento. São os 12 meses ao funcionalismo, mais o 13º. Não estou computando aí o aumento salarial que vai ter que dar, que não vai ser aumento, vai ser a correção. A correção, você sabe que a inflação avançou e vai alcançar os 2 dígitos. Nós vamos ter no mínimo, vereador Fábio, 10% de aumento, ou correção, que é obrigatório por lei dar, fora o crescimento vegetativo da folha, que são os triênios, que todos vocês de alguns sabem isso, que é o direito que está na lei de vida. Isso de brincadeira de APA está esperando na porteira da fazenda, e daí vai regalar nos olhando desse tamanho, como coisa que tivesse descoberto no Brasil. Está esperando na porteira da fazenda 3 milhões de dívida. Como 3 milhões, vereador Gê? Sim, a folha é 1,5 milhão. Se vai faltar 2 meses, 3 milhões você está esperando. Da onde que vão tirar os 3 milhões? Daí, mas é mesmo. Meus amigos, isso também não se compra em lixo. Não vende em farmácia isso. Isso tu busca no banco escolar, tu busca quando vai fazer os cursos, tu busca quando tu lê, quando se interessa em querer saber como é que funciona a coisa pública. A coisa pública é a mesma coisa que uma empresa privada. Uma com um regramento muito duro, que é pública, e o próprio está que os prefeitos se enredam, todos têm que se enredando um atrás do outro. Pode ser que o próximo se enrede, todos se enredam. E a empresa privada, o cara não deu certo para o barro, ele busca resultado. A coisa pública tem que buscar resultado. O que é buscar resultado? Eu gasto dinheiro público, mas eu tenho que dar resultado para as pessoas. Estrada, iluminação pública, ensino, educação, etc. É isso. É tão simples de entender, mas é tão difícil de tu colocar na cabeça dos gestores atuais, é quase impossível. Para encerrar, eu tenho dois pedidos. E preocupando meus pedidos, eu vou fazer isso, porque eu tenho certeza que aqui que é a curva agora. Proposição 38. Essa não é o vereador Cristo dos Quer propôs tramitação regimental pedindo informação. Solicita ao Executivo Municipal a seguinte informação: o porquê do cargo placa IPS 2643 do Brasil Sorridente Móvel não está atendendo as comunidades, e se não estiver, por que não levar para um abrigo, pois o mesmo encontra-se ao evento? Aquilo é uma relíquia, aquilo é um material que todos os municípios viram bem, é não valorizar o bem daquela natureza, eis a fragilidade do governo. Põe debaixo de uma aba. E a segunda pergunta dentro dessa proposição: se o doutor Igor Karenberg, dentista local, possui algum tipo de ação contra o município e se tem qual motivo? E me parece que tem mais de 2 profissionais andando no meus campos. Justifico a presente proposição porque foi cobrado pela população. Isso é duro. Isso é duro. E a 39 diz assim, solicito ao Executivo a seguinte informação: o quanto a Secretaria de Saúde tem de resto a pagar, empenhado e não pago
empenhado e não pago em 2014 e 2015. Primeira. A segunda, o quanto a mesma secretaria tem de resto a pagar não empenhado no mesmo período, porque eu sei que tem. Essa é uma das coisas que leva a qualquer governo à sua falência ou ao seu afastamento, se assim for necessário. Jamais tu pode empenhar algo, alguma coisa da coisa pública, sem tu ter previsão de pagamento. É a primeira pergunta que eu fiz. Previsão de pagamento. Mas nenhum TCE, ninguém perdoa quem represa a dívida, não empenha e nem previsão de pagamento tem. Que é a segunda pergunta que eu faço. Porque se a saúde estivesse bem, ela estivesse tão bem, ela é tão debatida, e quando os técnicos do município dizem que não está bem, e vem no jornal dizer que está bem, eu não posso acreditar. Eu aqui faço até uma provocação, eu faço um debate da saúde aqui, da saúde do município, aqui nessa casa. Pode trazer os secretários, todos os técnicos, e eu debato sozinho. Não dispenso até a ajuda dos meus colegas. Debato sozinho e provo que o endividamento desse município é uma irresponsabilidade de tal natureza que continua passando pano quente. Todo mundo sabe onde é a cerveja, mas ninguém se anima a dizer o que está. Eu já me animei por muitas e muitas vezes nessa casa aonde está a CMI. Porque se não se tivesse também, não tinha que fazer folha suplementar para pagar os motoristas, tinha pagado as diárias, tinha pagado um monte de conta, não tinha 8 carros avariados. Aquela caminhonete que eu descobri lá no fundo de quintal, que foi para a delegacia da pátria, eu estou um pouco lixado. Ela está hoje atirada na rua Doutor Romano 322, no bairro Lindóia, em Pelotas, como se fosse um lixo. Uma caminhonete que hoje custa mais de 220 mil reais, que a CGTE deu. Até agora não levamos a denúncia à CGTE, porque é uma falta de respeito. Eu fui debatido aqui, eu provei e justifiquei. É isso que o vereador Molina está indo fazer. Ele vai lá buscar toda a materialidade para tirar a máscara de uma administração fraca e que quer, mais uma vez, vereador Adroaldo, encobrir a verdade como mentira. Obrigado. Obrigado, senhora vereadora. Eu passo a presidência no momento. Obrigado, vereador. Agora com a palavra, o recado do PDT, o vereador Adroaldo Azambuja. Inicialmente, quero cumprimentar o nosso presidente, os colegas vereadores, os funcionários e funcionárias da casa, a imprensa, senhores que nos assistem. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de cada um dos senhores nessa sessão ordinária. Eu hoje, senhor presidente, iniciando a minha fala, como os devidos colegas vereadores já falaram, hoje um dia até difícil da gente falar, por devido à perda de um líder da política pinheirense, o seu Laudelino Cunha de Moura, que ontem, infelizmente, Deus quis assim para que ele se separasse de nós. Mas que Deus o tenha, seu Laudelino, por ser uma pessoa que foi um prefeito no nosso Pinheiro Machado, foi meu colega vereador aqui dessa casa, uma pessoa sem problema, uma pessoa fácil de entendimento, uma pessoa bem conceituada, e isso nos entristece pela ida embora de São Laudelino. Mas que Deus o tenha ele, por o que ele fez com o Pinheiro Machado, que foi uma coisa de grande valia no nosso município, quando ele, prefeito, foi em nossa cidade, em nosso município, e como também o vereador, meu colega nesta casa.
pessoa sensacional, pessoa de bom índole, pessoa de bom caráter. Então, esse líder político da política mineirense nos abandonou ontem, foi embora, mas espero que futuramente, o vereador Jaime, nós poderemos se encontrar com ele do lado. Tem os comentários a fazer, senhor presidente, uns pedidos. Devido aos vereadores que me antecederam, eu cheguei a falar mais ou menos o que eu tinha para falar, mas não poderia ficar quieto. Das nossas estradas, das nossas ruas, que é uma vergonha, pelo amor de Deus. Saí aqui do Passo Coelho, está uma vergonha, que foi arrumado ontem, mas só talvez só aqui, Saberinho. Quem vai em direção ao Passo do Salgueiro e o Passo da Libânia é triste de ver. O vereador Paulinho falou, eu confirmo com ele hoje e saí para. Eu dei 6 quilômetros hoje na estrada do Passo Machado, não tem como andar. Ontem, bem em frente ao falecido Quinto Pedaço, o transporte escolar patinava num plano. Então, por aí se tinha uma base como se encontra essa nossa estrada. Estrada que dá acesso à rural. Rodeio Colorado, que mora no Vicério, é um absurdo, uma vergonha, é uma tristeza. As ruas José Carlos da Silveira, com Gervásio Tavares, se entra uma pessoa meio gelo ali, não tem como. O liquido do carro pode. Nico de Oliveira, ao lado do mercado, do Bandeira, do senhor Bandeira, em direção à saída de Pedras Altas, em frente à borracharia, que o rapaz que falou o nome agora, que tem em cima, perto do Adão, do Air, é uma vergonha, é um absurdo, é uma coisa que não tem fundamento. Então, a gente fica entristecido, cansado, tanto pedir aqui nessa casa, né? Porque é uma vergonha. Estrada por Torrinhas não existe. E não vou falar o resto das ruas, senão eu vou passar a noite falando, e as demais estradas do município. Então, a gente se preocupa muito porque não entra na cabeça do prefeito, não entra na cabeça do secretário que pode fazer uma operação tapa-buraco, senhores. Por que não pegar uma máquina, uma reta, uma caçamba e olhar os lugares piores e ir lá consertar? Não se dão conta que geralmente todo município, mas todas as estradas do nosso município passam transporte escolar. O transporte escolar passa quase todo santo dia. Será que não se dão conta que aquilo ali poderia arrumar? Será que não pode ser humilde se não tem hora pedir para as pessoas uma força, uma ajuda e fazer os piores trechos das estradas do nosso município? Então a gente fica falando aqui, às vezes a gente fica falando para as paredes, mas eu não deixo de falar nunca, porque nós somos responsáveis e nós somos fiscalizadores do nosso município. Então a gente pede, todos os vereadores passam pedindo e entra num ouvido e sai no outro. Eu não sei quando é que o prefeito vai se tocar e pegar os seus secretários e fazer uma reunião com eles e dizer assim: pedem, mas pedem para ir embora daqui. Porque quem não ajuda não pode ajudar. Eu sou seu prefeito, eu peço ele na hora, porque eu acho que os secretários têm que estar sim junto com o prefeito, ajudando. Porque se não for o braço direito do prefeito, ele não está servindo de nada. E o prefeito, pior que conivente com as coisas erradas. Então, a gente fica triste mais uma vez em ter que falar nessa tribuna, dizer o desabafo do nosso município que está, que nem corda de cavalo, crescendo para baixo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adroaldo, os seus pedidos serão encaminhados. Agora, a bancada do PSDB, o vereador Renato Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, público presente, uma boa noite a todos. Senhor presidente, antes de registrar os meus pedidos, proposições, eu queria um minuto de silêncio na perda de um grande homem, um homem público e muito fez por Pinheiro Machado, se eu não diria.
Então, eu tenho uns pedidos a fazer, uns comentários. Pedir ao secretário de Agricultura, o Conselho das Estradas, o vereador de mais já pedido, o Rodeio Colorado, que dá acesso à propriedade do doutor Everto, está em péssimas condições ali. Ali eu fui procurar moradores ali, que tem que vir 12 dias para a cidade, não teve condições de carro, tinha que vir a cavalo, charrete. Então o secretário Moura tomou providência ali e faz que é corredor ali, porque está em péssimas condições. E pedir ao secretário Moura também que faça o conserto ali da estrada, já que as máquinas estão ali, já estão fazendo o conserto ali até a cancela de ferro ali, que mede ali, que está em péssimas condições ali. Além de estar muito ruim, a estrada está mata, está fechando ali, passa o caminhão ali, até o espelho quebra, está fechada a estrada ali. Iluminação pública, eu fui procurado por pessoas que a Rua Israel não se encontra escuro, número 530. Então, o secretário de obra deu uma agilizada ali e conserta aquelas lâmpadas ali. E dizer que a iluminação pública está andando. O problema é que o repasse que a Câmara passou não vai dar nem cheiro. Que as lâmpadas não é tanto lâmpada, tem que trocar lâmpadas no braço ali, tá? Deu ferrugem ali e tem que trocar tudo. E vai ser pouco, não vai dar para nada. Vereador Renato, até no início, quando aconteceu isso, eu peguei o documento, que era 6 mil reais, eu falei que era pouco. Eu acho que, então, foi o secretário que fez o estudo, né, vereador? O secretário fez o estudo, eu acho que fez meio rápido, poderia já resolver o problema. Eu acho que tenho certeza que a Câmara de Vereadores ia ser favorável para acabar, porque não adianta nós fazer uma coisa, iniciar e fazer meia boca. A gente, como Câmara de Vereadores, a gente não queria que acabasse. Tenho certeza que o presidente e o vereador Jânio, o Câmara de Vereadores, fosse para resolver o problema que as pessoas estão passando. O senhor imaginou agora, nós conseguimos dinheiro, o senhor conseguiu a mudança do carro e nós vamos ficar no meio do caminho de novo. Então, agora acho que com esse pedido que a gente pede, para saber onde está o dinheiro da iluminação pública, ver se pelo menos isso agora acabe que as pessoas não aguentam mais essa situação. Tá bem, então. E quero pedir também que faça o patrulhamento da estrada Filtrinha ali, está em péssimas condições ali, estão os caminhões ali, e não tem condições de andar na estrada ali. E ali uma empresa ali, tem bastante trânsito ali, que faça o conserto ali, passa o ônibus escolar ali. E eu não acredito que o prefeito agora vai botar os ônibus escolares nessa estrada, não. A estrada passa baixada. Eu fui 2 viagens hoje lá, está em péssimas condições. Não tem condições de andar. Eu não acredito que o prefeito vai botar o patrimônio público dos ônibus passando 3, 4 vezes no dia na estrada da casa ali. É lógico que não aguenta. Faz uma viagem, não tem mais lembrar. Eu, semana passada, dia 8, fui procurado pelo senhor Eliseu Vaz, mais conhecido por Zebu. Pois o mesmo vinha na rua Duda de Andrade, esquina lá do Sarubi. E estourou um pneu da sua caminhonete. Aí parou, olhou, era uma caixa de esgoto ali estourada. Ele não viu, estourou. E aí me ligou, ele esperava. Renato, vem cá, o que eu faço? Quem é que me paga o prejuízo? Não sei dessa situação. É complicada a coisa. Ele disse para mim, não, porque eu pago meus impostos em dia, e não tem rua para andar na cidade. É complicado, isso aí é complicado. População pinheirense. Eu tenho a promoção 62 aqui a registrar. O vereador que subscreve propõe que após a habitação regimental seja enviado à Associação da Assistência Social do Hospital Municipal de Pinheiro Machado o seguinte pedido de informação. Solicito a saber quantos pacientes pinheirenses estão sendo atendidos mensalmente pelo serviço de oftalmologia que é disponibilizado pelo Hospital Municipal. Justificativo. Justifica o presente de posição, visto de lá condições que de vereador devo manter-se bem informado. Se realmente os pinheirenses estão sendo beneficiados com esse serviço de sua importância para a sua saúde municipal regional. Eu fiz esse pedido aqui porque tem gente aqui na fila do oftalmologia que faz 8 meses que está na fila de espera. 8 meses, não são atendidos. Eu fui procurado e esse aqui eu já reiterei esse pedido. Eu já fiz esse pedido aqui e não me deram resposta. Então eu reiterei esse pedido de novo, que ele me explique quantas pessoas estão atendendo por mês. Eu marquei a consulta faz 3 meses, não fui chamado. Tem gente há 8 meses na espera.
E era esse aí meus pedidos. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Os pedidos são encaminhados. Não tendo mais nada a tratar, agradeço os vereadores, a plateia, a imprensa. Encerrada a sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2015, o Poder Legislativo Pinheirense.